Vamos falar sobre a 26ª Marcha Noturna pela Democracia Racial, que será realizada nesta quinta-feira, 12 de maio. Vamos conversar com Abílio Ferreira, escritor e um dos organizadores da marcha. Olá, Abílio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço a oportunidade. Muito bem. Bom, Abílio, vamos falar aqui, inicialmente, sobre o histórico, né, dessa marcha noturna. Queria que você falasse como é que surgiu essa ideia de se fazer essa marcha, qual que era o principal aí objetivo, enfim, dá para a gente aí uma ideia de como surgiu a marcha inicialmente, aproveitando aqui o espaço. Sim, a Marcha Noturna pela Democracia Racial surge após um período muito importante da história do país, sobretudo da história do combate do movimento negro contra o racismo. Porque entre os anos de 1988, quando foi que marcou o centenário da abolição da escravatura, e até 1995, que marcou os 300 anos do assassinato de Zumbi, o movimento negro consolidou uma pauta, né, uma contranarrativa em relação ao mito da democracia racial. A Marcha Noturna pela Democracia Racial surge 2 anos depois dos 300 anos do assassinato de Zumbi, em 97. Ela é criada, na verdade, em 96, a partir de uma ideia da doutora Maria da Penha, né, uma advogada negra ligada à OAB, que tem um sonho e que externaliza esse sonho para os militantes, amigos ali, companheiros, e a partir daí nasce a ideia da Marcha Noturna pela Democracia Racial. A primeira foi realizada em 97, realizada sempre na virada entre os dias 12 e 13 de maio, para marcar a ideia de que nós vivemos ainda não consolidamos a transição, né, do trabalho escravo para a mão de obra livre. Exato. E, Abílio, eu queria que você falasse sobre o simbolismo, né, do horário dessa marcha, à noite, 10 da noite, tem todo um histórico, né, por trás, né, desse horário, que vocês saem também com tochas, com velas, fala desse simbolismo. A partir da ideia proposta pela doutora Maria da Penha, o Instituto do Negro Padre Batista passa a organizar a Marcha Noturna, né? O Instituto do Negro Padre Batista é uma instituição importante da gente mencionar, porque ele está no contexto da criação e do fortalecimento da pastoral afro, junto à Igreja Católica, no interior da Igreja Católica, né? Por isso, a Marcha Noturna tem tradicionalmente como ponto de concentração, ponto de encontro, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, né, que fica ali na Rua do Carmo. Esse ano nós vamos sair da Praça da Liberdade, por conta de algumas questões que eu acho que nós ainda vamos abordar aqui, mas a ideia que levou a definir esse horário, né, sempre uma concentração ali por volta das 19 horas, discursos, manifestações artístico-culturais, de maneira que essa marcha pudesse seguir pelo seu itinerário até o Largo do Paissandu e que pudesse atravessar, né, essa transição simbólica aí entre o antes e o pós-abolição, né? A ideia é questionar, né, fazer uma leitura crítica desse marco tão importante para a história do país, que foi a assinatura da Lei Áurea, né? As suas contradições, o seu caráter de ficção, né? A pressão sofrida pela princesa Isabel, que foi a luta do movimento negro desde Zumbi, desde o século XVI, né? Teve como consequência a assinatura da Lei Áurea, e que teve como desdobramento a desigualdade que a gente verifica no país ainda hoje. Exato. E, Abílio,
a gente gostaria também que você falasse a respeito dos monumentos, né? Dos monumentos aqui em São Paulo, por exemplo, eu estava pesquisando, enfim, reportagens do qual você também participou, existem 377 monumentos e apenas 4 homenageiam, né, na realidade, as personalidades negras. É isso, Abílio? Pois é, nós levamos quase um século para erigir, neste momento, são 7 monumentos. 3 deles inaugurados agora entre os meses de abril e maio, entre os meses de março e abril, né? O primeiro deles foi o busto em homenagem ao centenário do nascimento de Luiz Gama, que está instalado no Largo do Aroche, e que foi uma conquista já do movimento negro paulistano, né? Da imprensa negra, liderada pelo Lino Guedes, editor do jornal Progresso. Ali no pedestal do busto Luiz Gama no Largo do Aroche, está escrito assim: por iniciativa do Progresso, homenagem dos pretos do Brasil. Uma pessoa que hoje vê aquela inscrição no pedestal do busto no Largo do Aroche, pode não, se não tiver esse contexto, pode não entender muito bem essa construção, né? Por iniciativa do Progresso, que é o nome do jornal editado entre 1928 e 31, jornal criado justamente para arrecadar recursos para erigir, para pagar o escultor, para instalar o busto ali. Então, é a primeira estátua, o primeiro monumento em homenagem a uma pessoa negra que a gente tem na história de São Paulo. E agora, no último dia, agora há 2 semanas, cerca de 2 semanas, tivemos inaugurada a estátua em homenagem ao Geraldo Filme, né? Lá no antigo Largo da Banana, ali ao lado do Memorial da América Latina, na Barra Funda. Essa foi a 7ª. Né? Então, nós tivemos Luiz Gama, depois tivemos Mãe Preta, em 1955, depois tivemos a do Zumbi, em 2016, na Praça Antônio Prado, a Mãe Preta no Lago do Paissandu, a do Zumbi na atual Praça Antônio Prado, antigo Lago do Rosário, dos Homens Pretos, e a do Tebas, né, o monumento ao Tebas na Praça da Sé, agora em 2020. E agora, a Prefeitura de São Paulo, respondendo a uma demanda que veio crescendo, sobretudo a partir do assassinato do George Floyd e da associação, que eu achei muito curioso isso, o Black Lives Matter associou a violência física sofrida por um homem negro, como George Floyd, à violência simbólica da presença de estátuas de escravocratas na paisagem urbana. E resolveram derrubar estátuas por conta dessa violência sofrida pelo George Floyd. Isso tem pressionado, tem repercutido no mundo afora, né? Haja vista o que aconteceu com a estátua do Borba Gato aí no ano passado, né? Então, o poder público, a atual gestão, se viu na obrigação de dar uma resposta a essa demanda e desenvolveu esse projeto, ouviu pessoas, né, consultou militantes do movimento negro, inclusive, e determinamos, né, houve no frigir dos ovos aí, tivemos como resultado uma relação de 5 pessoas numa primeira etapa a serem homenageadas, né, que foram Itamar Assunção, já teve a sua estátua inaugurada na Penha, a madrinha Eunice, né, fundadora da primeira... Itamar Assunção acho que dispensa apresentação, né? A madrinha Eunice, que é a fundadora da primeira... Hein? A madrinha Eunice... Não, estava concordando com você, né? Esse músico maravilhoso. Perfeito. A gente tem um gap aqui, né? É a madrinha Eunice, que é fundadora da primeira escola de samba em atividade na cidade de São Paulo, né? Fundada em 1937. Hoje, sob a gestão, houve uma fusão, o Ailton Graça, presidente da Pirata Negro, recebeu, num rito de passagem, assim, recebeu o pavilhão da Lava Pés
fundada pela madrinha Eunice, diretamente das mãos da neta dela, Rosimeire, esse pavilhão, e agora ela se chama Lava Pés Pirata Negro, que tem o Ailton Graça como presidente. Então, é uma escola fundada em 1937, que teve a primeira mulher presidente, fundadora e presidente de uma escola de samba, uma escola ainda em atividade em São Paulo. A terceira estátua, como eu já disse, foi a do Geraldo Filme, né, que é um dos sambistas, pesquisadores mais icônicos do samba paulistano, né? Autor de sambas enredo em várias escolas de São Paulo, autor, inclusive, de um hino que o Vai-Vai gosta de... É tradição cantar antes dos desfiles, nos ensaios do Vai-Vai, né? Que é aquele que diz: quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga para ver. Né? O Geraldo Filme teve a sua estátua inaugurada há 2 semanas no Lago da Banana. E já está programada, agendada para o próximo dia 15, a inauguração da estátua em homenagem ao Ademar Ferreira da Silva, né, que é o nosso recordista em salto em distância, né, nas Olimpíadas. Depois dele será a vez da estátua da Carolina Maria de Jesus, lá em Parelheiros. A do Ademar Ferreira da Silva será na Avenida Brasileme, ali perto da casa onde ele residiu e onde a Adiel, filha dele, ainda reside. Nossa, que bom! E aí, o importante é ter realmente aí centenas, né, de monumentos, assim como, né, a gente já tem aqui quase 400 monumentos, né, e apenas esses, mas eu acho que agora, né, com essa mobilização toda, a ideia é que muitos negros, né, centenas de negros, sejam devidamente homenageados aqui pelo papel na nossa história, né? A gente já está no finalzinho aqui, infelizmente, do tempo, viu, Abílio? Mas fala para a gente, você gostaria de dar mais detalhes a respeito dessa marcha, também por onde vocês vão passar, um pouquinho do histórico, só para a gente encerrar, pode ser? Certamente. A Marcha Noturna é pioneira nessa tecnologia de percorrer o espaço contando a história da cidade, da população negra por meio do espaço urbano, por meio do território. Né? Ela inaugura esse processo que agora está muito em voga. Há diversas iniciativas nesse sentido, inclusive roteiros turísticos, né? Que a gente pretende, inclusive, estimular. A Marcha Noturna desse ano vai homenagear, vai ressaltar o itinerário tradicional, que partia da Igreja da Boa Morte até o Largo do Paissandu, mas incorpora um itinerário mais recente que diz respeito àquele cemitério dos aflitos, né, que teve as ossadas, as escavações arqueológicas no bairro da Liberdade. Então, para contemplar essa nova descoberta muito importante, significativa para todos os paulistanos e brasileiros, nós vamos nos concentrar na Praça da Liberdade, né, amanhã às 19 horas, onde era o Largo da Forca, né, onde foi ali executado Chaguinhas, né, que é o santo popular, negro Chaguinhas. Depois nós fazemos uma primeira parada no antigo Largo São Gonçalo, atual Praça João Mendes. Em seguida, na Igreja da Boa Morte, onde é a concentração tradicional da marcha. Em seguida, vamos até a atual Praça Antônio Prado, antigo Lago do Rosário, onde ficava a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Depois seguimos até o Teatro Municipal, onde foi fundado o Movimento Negro Unificado, em 1978, e encerramos no Largo do Paissandu, onde sempre, tradicionalmente, a marcha se encerra. Esse é o itinerário. Certo. Bom, a gente agradece aqui, Abílio, a sua participação, forte abraço e esperamos contar com você mais vezes para a gente aprofundar toda essa questão, né, do racismo estrutural. Enfim, eu tenho certeza que você tem muita contribuição a dar para a gente aqui. Vamos aprender muito contigo e espero falar com você brevemente novamente, tá bom, Abílio? Assim será. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Bom dia a todas e todos.
Bom dia, querido. Boa marcha, viu? A gente conversou aqui com Abílio Ferreira, escritor, um dos organizadores da 26ª Marcha Noturna pela Democracia Racial, que será realizada nesta quinta-feira, amanhã, no dia 12 de maio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.